Hello, FAC 277, lá vamos nós, segura, né? Se você quiser mandar mensagem para cá, há duas formas. Você vai lá no nosso site, em texto, você manda mensagem para... Aí clica em contato lá, ou pega no link do FAC aí embaixo, no YouTube, eu sempre boto os links, né? E vai lá e manda mensagem em texto. Se você quiser mandar mensagem em áudio, especificamente no WhatsApp, você manda mensagem para, anota aí, DDD 81 9555-8132. DDD 81 9555-8132. Manda mensagem com no máximo de 1 minuto, no máximo estourando, se puder menor, 30 segundos é o ideal, falando o seu nome, a cidade onde você está, e aí uma crítica, sugestão, uma questão, uma colocação, enfim, uma informação, o que for legal, com certeza, o que não for também, mesmo que seja às vezes, a gente vai falar, tá aqui no 360 de onde eu tô. Eu fico sempre de encontro ao vento, por causa do vento, no microfone, né? E vamos lá. Vou ver se eu consigo ficar numa posição aqui que segure o vento e vamos começar? Olá, Saulo, eu sou Eduardo Leitão aqui de Fortaleza e eu gostaria que a gente pudesse estudar juntos, você pudesse comentar alguma coisa a respeito do vidente Carlinhos, esse cara que tá ficando famoso aí na internet, aparecendo em alguns canais de TV. Ele preveu com exatidão aquela saída do Neymar na Copa, primeiro, segundo, terceiro lugar, goleada, e vem acertando algumas previsões que tem feito, mas ele tem um ponto positivo que vejo, que é a questão do altruísmo, de estar ajudando as pessoas, doando cesta básica, revertendo tudo que tem ganhado para ajudar as pessoas. Isso é um ponto muito positivo. Mas eu como espírita vejo a questão, o contrassenso em estar se popularizando com um dom que recebeu, inclusive de cura também, que ele vem a curar algumas pessoas só com um toque, com a palavra. E vem aquela questão da ética, até que ponto é legal ele estar se divulgando dessa forma nos canais de TV, como em um dos canais que assisti, e colocaram fotos de pessoas famosas e ele ia falando da vida de cada um deles. Eu vejo isso como um ponto negativo para ele. Vamos discutir junto esse assunto para que todos podemos chegar numa conclusão a respeito disso. Um abraço. Olá, Saulo, eu sou Eduardo Leitão. É o Eduardo Leitão. O Eduardo Leitão manda uma questão pra gente bem grande, bem interessante e também polêmica, né? Há um vidente aí, ou uma pessoa que se diz vidente, né? Que anda utilizando, por causa das suas declarações no YouTube, ele foi chamado em vários lugares falando sobre, e acertou muitas dessas opções, né? E aí ele também coloca aqui, ele pergunta aqui que eu acho, ao mesmo tempo ele fala mais ou menos o que ele acha, que com a visão espírita, que por um lado ele é muito bom pelo fato dele fazer divulgação e passar cesta básica, não cobrar das pessoas, mas por outro lado ele utiliza isso para se consagrar, ou por ser uma opinião dele, ou para usar programas populares. Bom, eu vou falar do fato aqui primeiro, da capacidade de um espírito encarnado e dos espíritos, né? Por exemplo, Saulo, você me perguntaria, é possível que uma pessoa veja o passado e o futuro? Claro que é. Essa linha de tempo, ela é muito curiosa fora do corpo e das consciências. Quantas vezes você não conheceu alguém, ou você mesmo não sonhou com uma coisa que aconteceu, ouviu uma coisa antes de acontecer, ou pressentiu, foi avisado, sabe? Ou já passou por alguma coisa durante o sono, te falou que determinada situação era por ali, por aqui, né? Essas coisas para começar, elas existem, certo? Então vamos lá. Então o vidente Carlinhos ou qualquer outro vidente nada mais do que utilizando os seus atributos espirituais. Então quer dizer que é possível ver o passado, sim, não da forma como a gente conhece, não da forma linear, no caso. É possível que você acesse, sim, algumas informações. O passado é tranquilo porque faz parte da gente, é uma informação gravada. E o futuro que não aconteceu, entre aspas, né? E se a gente estiver seguindo uma linha que tem uma repercussão lá na frente que pode ser vista? Ninguém sabe, ninguém tem esse conhecimento precisamente sobre isso. Tem algumas teorias na física quântica
e outras coisas. O Vicente Carlinho é certo, Saulo? Acha que ele fala a verdade? Não sei. A gente pode observar com calma, né? Tomar cuidado com as análises para não estar utilizando aqui nossa visão acerca de um preconceito, de uma limitação, ou dizendo como é que cada um tem que ser. Eu não sei, eu não posso falar como uma pessoa tem que ser. Eu mal posso dizer o que eu sou, né? A gente tem que levar em consideração vários fatores. Por exemplo, ele também errou algumas das suas declarações, como falando que o Aécio ia ganhar a eleição, a não ser que ele tenha ganho e tenha sido alguma fraude nas urnas, né? Ou a perspectiva de futuro que ele enxergava era diferente, enfim. A gente não pode bater o martelo para um lado ou para o outro, mas ele acertou muitas outras. E sim, é difícil eu falar, eu não quero entrar no mérito aqui da pessoa, eu acho que não adianta. Eu vou entrar no mérito da criticidade. O sol está bem forte aqui, está batendo bem em cima de mim aqui, por isso que eu estou com dificuldade até de concentração, mas vamos lá. Critique, observe profundamente, não caia em contradição ou em acreditar em tudo que você está vendo e ouvindo. Faça uma análise fria. Então ele está usando os meios populares como você fez uma análise, você está fazendo uma análise, eu achei legal, Eduardo, também esse lado, você trilhou um caminho, fez uma análise, criou uma decisão para você, que não necessariamente é certa, mas pelo menos me parece sensata. É muito estranho quando uma pessoa começa em cima de mas ao mesmo tempo é importante, para que questione, mas é ruim pelo lado que às vezes essa pessoa desmascarada, como existem muitos por aí que utilizam desses tipos de recursos por formas mentirosas ou de maneira para chamar a atenção para si mesmo. Eu não sei até onde vai o ego de um ser humano para aparecer ou não em determinadas coisas, mas que é possível, viu? Isso que ele está fazendo o estranho é o direcionamento das possibilidades, aí depende da sintonia. Por exemplo, ele podia estar vendo outras coisas. Ele podia estar vendo em relação à parte espiritual das pessoas, ele podia estar ligando as situações que podem estar acontecendo, mas por que está olhando sobre a Copa? Por que está olhando sobre a eleição? Como se fossem coisas que chamassem mais atenção, e por esse motivo a gente tem que se questionar, né? Se a pessoa pode tanto mudar, descobrir as coisas, por que não descobriu para si mesmo? A gente questiona várias coisas, a gente analisa talvez, aí a pessoa vai falar, não, que eu não posso para mim, só posso para os outros. É relativo pra caramba, você pode para qualquer pessoa. O que vai mudar, para qualquer um, o que vai mudar é a ética e a verdade em cima disso. O que no fim das contas importa é como ele está também em cima disso, porque às vezes ele pode não estar bem e está levando um monte junto, ou pode estar falando a verdade, né? Assim, é difícil, eu prefiro não entrar nesse mérito, certo? Deixa eu ver essa questão aqui de um colega aqui. Vamos para a próxima. Saulo, boa tarde. Me chamo Júnior, moro no Rio de Janeiro, sempre ouço seus facs e tenho sempre projeções lúcidas. O que me interessa bastante é quando acontece projeções em que eu sou direcionado ao passado. Costumo observar aquelas cenas, aqueles fatos, me envolvo com aquelas emoções, como se fosse a história de um filme. Gostaria que você falasse algo a respeito, que parece que o passado continua vivo, mas de alguma forma a gente não consegue alterar. Como é que funciona essa relação da projeção e o passado? Aí, uma pergunta interessante, né? Deixa eu ver se ele continua aqui. O que eu estou dizendo, Saulo, sobre o passado é que eu percebo essas cenas tudo viva e de alguma forma parece que eu consigo me interagir com esse passado. Ele fala aqui agora uma pergunta parecida com a que a gente falou no começo, sobre a possibilidade de uma consciência de ir ao passado, ao futuro e conseguir trazer essas informações. Saulo, como funciona esse processo? Como é que eu posso atuar no meu passado? Eu já participei, já entrei em contato com situações que eu vivi, em que não só na vida passada, que eu normalmente não, se perguntar isso, eu não quero, a não ser que seja necessário, né? Eu não faço questão de acessar o passado, por saber que é melhor ficar amortecido em algumas coisas. E você pode se ver como dentro da própria da situação, como se você estivesse lá. Você pode enxergar em terceira pessoa, caso você está enxergando a si mesmo lá de fora. É muito relativo. Mas a pergunta é, dá para mudar o passado? Aí já é uma outra história, né? Aí eu mantenho a pessoa de física quântica que vai dizer que sim. Alguns vão dizer que isso é impossível. Eu diria que também não é possível. Eu diria que você consegue acessar o que aconteceu, trazer bons conhecimentos daquilo e com isso daqui em diante alterar o presente para o futuro, né?
E o futuro, Saulo, como é que eu posso ir lá? Você pode sim ter essa perspectiva, uma visão do que pode estar por acontecer. Ou algo que você esteja acontecendo em algum lugar nesse exato momento, você está lá vendo. Existem duas coisas interessantes, que é a capacidade telepática e a capacidade projetiva. As duas são ferramentas da consciência, né? A capacidade de você sair do corpo em astral e a capacidade de telepatia, que é um processo mental, que é além de eu captar o que tem em alguém, eu posso mentalmente em qualquer lugar ao mesmo tempo. Eu posso, por exemplo, estar aqui com vocês no FAQ agora e ao mesmo tempo lucidamente em outro lugar. Isso é a mais rara das qualidades espirituais. É quando no corpo físico você adquire a ambiguidade, né? Quando você está em 2, 3, 4 mil, expande a consciência para estar em todos ao mesmo tempo. É o que as consciências mais evoluídas fazem. E essa capacidade também é dada à telepatia, ou a capacidade mental de você ir ao passado ou ao futuro, fazendo uma verdadeira projeção mental, estando em vigília. Eu estou aqui agora e do nada eu vejo uma visão do passado, eu trago para mim aqui e vejo claramente na minha frente como eu aqui consigo enxergar o futuro, né? São coisas possíveis, são coisas... Eu posso estar aqui agora, eu posso estar enxergando de verdade, com toda a lucidez, todas as opções de uma consciência liberta, o que está acontecendo em qualquer lugar. Só que isso não é muito dado a gente pela nossa limitação consciencial aqui no planeta Terra. Do jeito que nós estamos aqui, nós somos muito nervosos, muito desequilibrados no geral. E por esse motivo, normalmente, o que nós temos mais, inclusive grande dificuldade, é no máximo essas saídas extracorpóreas para o plano astral, que é o que, por enquanto, mais está perto do que nós somos, certo? Deixa eu passar o cabo de moto, acaba vindo a 250 km por hora aqui na praia. Aí tropeça no caranguejo e desencarna. Não é que desencarna horroroso. Você desencarna, pô, eu passei, o caranguejo me desgraça. Passa retada aqui, vamos lá. Fala, Saulo. Eu sou o Sérgio do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do acoplamento áurico. Eu trabalho as energias diariamente, mas isso ainda me atrapalha muito. E eu posso trabalhar as energias da minha mulher, para ela, né, no caso, e não tem como eu dormir em outro quarto, porque ela não vive sem mim. Valeu, Saulo, obrigado. Bom, o Sérgio fala aqui sobre acoplamento áurico e pergunta se ele pode trabalhar as energias dele. Ele fala da dificuldade, né? E se ele pode trabalhar as energias dele e a dela para facilitar o processo da saída, que a gente bem sabe que o acoplamento áurico é uma coisa complicada. Bem, pode, mas é aquela velha história. Por exemplo, eu estou aqui agora, né, na praia. Meu pé está fora da água, está fora da terra. Saulo, movimentar o pé fora da terra é como? É mais fácil. Quando eu enterro o meu pé, eu até movimento ele, como vocês estão vendo aqui agora. É até gostoso, se a água está quentinha, está energia boa, morri, velho. Mas como é que, Saulo, se eu abrir mais aqui, se eu trabalhar mais, eu vou movimentar? Claro, eu vou movimentar melhor. Mas você concorda que o meu pé agora está enterrado? Né? O acoplamento áurico é muito parecido com esse exemplo tosco que eu acabei de dar. Você, por mais que você trabalhe as energias da sua esposa, né, você sempre vai estar acoplado, como eu estava aqui, dentro da terra, dentro da energia dela. Porque nunca é igual quando a própria pessoa faz isso. Porque o nível de consciência dela vai voltar ao mesmo padrão e vai abaixar o seu, ele vai se equalizar, na verdade, equilibrar as energias suas e as dela. Você disse que não pode porque ela depende de você, provavelmente tem medo, gosta de dormir junto, eu sei o que é isso, que eu também sou casado, e sei também porque também acontece isso comigo. E a fato é o seguinte, quando eu estou com o pé enterrado, conforme você viu, eu deixo o meu corpo ali, com uma certa dificuldade, na verdade eu diria que fica mais ou menos 50% mais difícil sair do corpo com acoplamento áurico, mesmo ela com energia muito boa, a não ser que ela tenha uma frequência energética superior à minha, no caso ela cuide mais das energias do que eu acho muito difícil, né? Porque ela é médium, no meu caso, e eu estou sempre, o ectoplasma é sempre mais densificado, eu estou sempre cuidando mais das energias, naturalmente, até por causa durante o dia a dia, enfim, né? Sem drama. Aí sim, aí eu vou atrapalhar ela, e não ela a mim. Aí os dois juntos
Se tiverem uma dupla evolutiva numa frequência alta, energeticamente falando, os dois juntos vão ter mais facilidade para sair do corpo se os dois trabalharem as energias. Saulo, se os dois trabalharem as energias iguais todo dia é mais fácil? Certamente. Ainda assim, o acoplamento áurico nunca vai ser igual, sempre vai ter um que vai atrapalhar o outro. No momento que um entra no EV, o outro se balança do lado. Ou seja, não tem jeito. Nesse caso, se você quiser ter experiência projetiva com mais facilidade, você tem dificuldade assim, ou procura dormir sozinho ou aceita a opção de ter raramente projeção astral ou lembrar-se pouco do momento da decolagem e do retorno. Você vai acordar mais lá fora, você vai despertar lá fora e quando você acaba perdendo muita coisa, que às vezes não retorna ao corpo, a densificação áurica, por decorrência desse acoplamento áurico, fica muito densa, né? Aquilo fica muito pesado ao redor. Então, sendo claro e não mentindo para você, vai sim ser difícil, certo? Naturalmente complicado. Beleza? Bora. Vamos ver aqui, procurar outra questãozinha aqui. Pera, deixa eu pegar o nome dele aqui logo no começo. Oi, Saulo, eu sou o Matheus. Matheus, ele manda a Eu segunda. acabei de ouvir o áudio que eu mandei pra ti. Eu vi que eu falei muita coisa e acabei não falando nada. Então, é o seguinte, como é que eu faço pra lidar com esse medo que eu tenho? Um medo, às vezes é medo de altura, é um medo estranho. Na hora que eu vou fazer projeção, como é que eu posso acabar com esse medo, lidar com esse medo? Eu sei que eu tenho que enfrentar, mas tem alguma técnica pra isso? Obrigado, Saulo. Olha, medo, né? O Matheus aqui, ele pergunta como é que faz para acabar com esse medo. Ele diz que tem muito medo e que tem medo de altura, tem medo de sair do corpo. Aí você vai ter que trabalhar o instinto, viu, Matheus? Vou observar em você aí com calma o do porquê desses medos todos. Deixa eu sentar um pouquinho aqui. Aqui é tão tranquilo que dá para sentar. Fora os carros que passam aqui, ninguém passar por cima de mim, tá ótimo, né? Sobre esses medos, Matheus, aí você vai ter que cuidar de você mesmo, vai ter que trabalhar as energias com calma. Até daqui a pouco a água pega aqui meu fiofó, mas beleza, tá quentinho. Vai ser gostoso, prazeroso. Rapaz, você não me engueice não, seu Saulo. Negócio de que nem o meu avô falava, vai dar cu não. Negócio aí, meu avô era fogo, velho. Uma vez eu conversando com meu avô, né? É que eu já volto aqui, eu já falei isso várias vezes assim. Aí meu avô, eu tentando conversar, meu avô, a gente tá vivendo a modernidade. Que modernidade, o mundo tá perdido, meu avô. Isso porque tinha aparecido um vídeo no Silvio Santos que ele assistia de um transexual que tava lá, né? E o Silvio Santos tem essas coisas. E, meu avô, mas isso é comum hoje em dia. Não, na minha época não. Meu avô, peraí, vamos conversar. Aí ele parou, assim, como se fosse sério, né? Já desencanou. Olha, meu avô. As pessoas, elas hoje em dia, elas estão podendo ter mais liberdade, o mundo está mais tranquilo. É normal, imagine, se uma pessoa chegasse para você, né, um neto, filho, não, dá cu não, calma, meu avô, calma, vamos conversar, rapaz. Não, dá negócio de conversa, não dá cu comigo não. Eu tinha conversa com ela, eu tentava, dá cu não. Não tinha jeito, velho. É um absurdo, né? Você vê que tem ser humano que precisa desencarnar, era meu avô, tem que nascer de novo, para ter um cérebro novo. E já vim meio gueioso, né? Meu avô, quando nasci na próxima vida, já vai vir com os toques do fiofó meio para a esquerda, assim, sabe? Para poder parar dessa besteira. Matheus, então, voltando ao seu tema, fica tranquilo nesse ponto, Matheus, viu? Não tenha medo, não perca a sua liberdade por nada. É a sua liberdade, que se dane, velho. Medo de quê? De espírito? Esteja lá, o espírito ou não, vou sair do corpo. Não abra mão da sua liberdade e principalmente coloque em cima da sua liberdade a seguinte maturidade. São espíritos doentes que estão ali. Não se pode ter medo de doente, né? A não ser que você seja doente, precisa de ajuda. Então tente se ajudar. Vamos para a próxima questão aqui. Oi, Saulo, meu nome é Daiane. Eu tenho 2 perguntas, mas qualquer uma que você responder já agradeço. A primeira é: de que é feito nosso perispírito? Digo, quais os elementos que formam o corpo sutil? E a segunda, se somos parte do corpo de Deus, ou seja, esse universo primordial de energia, e ele é perfeito, por que estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento aqui na Terra, já que somos parte de algo ou alguém perfeito? Se é que meu raciocínio tem lógica. Obrigada, FOI.
Deixa eu só pegar o nome dela, é a Daiane, né? Daiane, acho que se não for vai ser. Bom, Daiane, é o seguinte, ó. Repara a resposta que eu vou lhe dar para você ver que interessante. Você pergunta para mim, Saulo, de que é feito essa areia que está aqui? Eu vou falar a você de elementos químicos, de várias conchas que ficaram de pedras e energia, né? Isso aqui é energia, né? Bom, de que é feito o plano corpo astral? De energia, de fluido cósmico universal. Eu não sei quais são os elementos e duvido que alguém vai lhe falar por A mais B. No momento, no futuro, com certeza a gente vai ter essa informação, porque ela já existe no plano espiritual, claro. Ó, vem um caranguejinho ali, ó. Daqui a pouco eu mostro, deixa eu chegar perto. Eu não sei exatamente quais são os elementos. O corpo, assim como o fogo, assim como a terra, assim como o ar, tudo é feito de fluido cósmico universal. E claro, os elementos se misturam e transformam especificamente naquele tipo energético, naquele tipo de energia, enfim, né? Como a água, o fogo, a terra. O corpo astral é a mesma coisa, o perispírito, as energias também, no caso, o processo energético, ele também é feito desse mesmo fluido cósmico universal. São misturas inteligentes, são coisas que estão além da nossa compreensão, como também estão, por mais que a gente misture todos os elementos que a gente conheça já a química, a gente mistura as coisas aqui e não acontece. A gente tem que seguir as regras da natureza, que a gente não entende muito bem a mágica disso tudo, que é a divisão celular e o crescimento das coisas. No caso dos corpos, a gente junta ali e a coisa começa a acontecer. A gente não tem um profundo conhecimento, que nem uma semente, você bota na terra e bota água e deixa o sol nascer, ela cresce. A mágica da coisa é muito além da nossa inteligência, existe uma lógica nisso. Mas eu não lhe sei dizer qual é a lógica dos elementos químicos que existem, é feito de energético, é tudo energia. Certo? É tudo que a gente está vivendo aqui é energia, inclusive a minha som da minha voz que está saindo aqui agora. E você também pergunta se nós todos somos feitos por um ser ou alguma coisa inteligente, por que a gente já não nasceu inteligente? Aí você vai ter que trabalhar com uma coisa que é a minha limitação consciencial em relação a essa sua pergunta e do porquê essa coisa inteligente não nos fez perfeito. O fato é que nós somos, o que somos exatamente ninguém sabe dizer. O fato é que nós somos seres em aprendizado, né? Daqui a pouco eu vou ali para cima. Eu acho que eu vou agora. Todos nós somos seres em aprendizado e limitados e nesse sentido, todos nós estamos aprendendo de alguma forma aqui lapidando a consciência. Eu não sei por que a gente não nasceu perfeito, eu sei que é assim que nós somos. Por alguma forma, talvez de jeito inteligente, não dizendo que alguma coisa nos criou, é assim que tem que ser e talvez a gente já saiba muito mais do que imagina. Em relação, é muito difícil dizer, por exemplo, a gente chega lá agora num planeta muito evoluído em relação a gente, ele vai se achar pequeno, porque dali ele vê um ponto muito maior. Eu costumo pensar uma coisa que é bem curiosa, viu, Daiane? Que é um paradigma que eu carrego, uma forma que eu enxergo, né? Que é a seguinte: se a gente é eterno para fora, para trás, para frente, eu acho que a gente nunca deixou de existir. Um dia a gente só se percebeu existindo. A gente chegou a um nível de consciência tão grande que a gente percebeu que existia, sabe? E eu penso assim, de alguma forma, a gente, grande entre aspas, a um nível específico e percebeu a sua existência. Uma pedra, por exemplo, é uma existência. Carrega ao lado dela vários organismos, como nós também carregamos várias células, várias coisas diferentes junto da gente, vírus, bactérias, enfim. E a gente cria uma individualidade nesse sentido, fisicamente falando. Essencialmente, aquela pedra talvez não conheça ainda a sua presença no sentido eu existo. Talvez ela esteja dividida em tantas outras consciências como alma grupais, para com o tempo ela ficar focada e falar eu existo, a partir de agora significa que eu fui criado. Isso é muito relativo se a gente estiver ainda na capacidade tão limitada como de uma pedra em relação a alguma coisa muito maior, como um nível de consciência que está muito acima do nosso e que se acha também limitado, mas em relação a gente ele realmente tem um nível de percepção maior. Eu não sei dizer qual é esse caminho, por que a gente está aqui. O fato é que a gente está aqui. O fato, para mim, que a vida continua, isso eu tenho certeza, porque eu não quero, nem devo, nem tento, nem tenho vontade de provar isso para ninguém, tanto que eu estudo projeção astral e divulgo isso para que você veja por si só, certo? Para que você não ache que fique no achismo do que você leu, do que eu vou falar. Eu sempre falo para as pessoas entrarem em questionamento profundo, né? Daiane, sua pergunta é muito boa, apesar de ela ser muito subjetiva,
leva assim, não dá pra ir ser direto. São perguntas que qualquer pessoa que tentar, não é a centelha divina, porque não sei o que, não sabe, velho, ninguém sabe, ninguém. Quem ele disser que sabe, eu já acho que não sabe, porque a melhor coisa pra falar nessa opção sua aí é não sei, certo? No sentido do que estamos fazendo aqui, não sei. Agora, que é fato que eu e você estamos em evolução, com certeza. Enquanto eu estou falando com você aqui, já estou procurando outra mensagem aqui. Vamos lá. Saulo, meu nome é Breno Soares. Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber o que é que você acha do uso do chá ayahuasca para a projeção astral. Obrigado. Até mais. É o Breno de Caruaru. Não tem problema não. Eu falei aqui, ele perguntou se tinha problema, esqueci de falar o lugar. Não, é só pra gente saber onde é que estão as pessoas. É bacana, energeticamente, né? O Breno de Caruaru pergunta pra gente se... O que eu acho do chá de ayahuasca ou do, sei lá, Santo Daime ou a União do Vegetal que utiliza também, né? Bom, o fato é que aquilo dá um barato, né? Ele modifica. O negócio é muito interessante e eu pretendo ir lá visitar um dia, porque o que acontece? Existe uma iniciação, uma preocupação, um processo energético, uma egrégora mesmo, em que eles se preocupam muito com o quesito moral, com a espiritualidade, com a proteção do ambiente. Observe que eles fazem prece, eles fazem chamados, que são tipo os mantras pessoais, cada um tem o seu, né? Eles sentam ali, fazem a proteção, todo mundo está em uma boa energia, todo mundo está ali, está buscando se espiritualizar. Você concorda comigo que o ambiente fica legal, né? Pelo menos assim, em sua maioria, a média do ambiente, das pessoas que estão ali, a repercussão disso, é que o ambiente fica massa. Automaticamente, quando eles tomam o chá, né, que é feito do cipó lá, eu esqueci o nome da planta. Fala aí, você que lembra pra gente aí, escreve aí no comentário abaixo do YouTube, bota pra todo mundo aí, que todo mundo vai ler. E aquilo faz um bem pra eles, porque eles adquirem como se fosse uma relativa amortecimento cerebral, em que acessa provavelmente algumas funções, ou desliga uma outra, ou aumenta algumas partes, em que com aquele grau de proteção de egrégora espiritual eles sentem aquela coisa. Tem gente que passa mal, tem gente que vomita, tem gente que se sente bem, tem gente que fica depressivo porque acabou de perder um amor e passa muito. Então aquilo mexe na sua consciência. O que acontece? Ao você dopar relativamente a sua consciência e manter as ondas do seu cérebro certamente numa faixa mais hipnagógica, né, entre sono e vigília, sem dormir, você entra numa verdadeira magia, no estado hipnagógico é riquíssima experiência. Quando você está meio dormindo, meio acordado, e com as energias soltas por causa de todo o processo espiritual, de toda a iniciação, da ligação que foi feita antes, isso tudo dá uma coisa muito boa. Saulo, você acha errado? Não, claro que não. Eu não faço porque eu já tenho meu barato em catalepsia projetiva, mas não tenho nada contra quem está lá. Eu, inclusive, vou lá um dia para experimentar e vou documentar. Galera, tomei, senti isso, tal. Aconselho para quem quer sentir, porque é diferente de você tomar uma droga mais pesada ou coisa. Não, ali existe uma iniciação, existe uma preocupação. É uma coisa que é usada há muito tempo para. Eu acho só que a continuidade do uso, essa opinião, ela pode talvez com o tempo não mais lhe dar uma resposta, porque você amortece a consciência daquele barato e você há de concordar comigo que o ser humano, na sua maioria, gosta e precisa do amortecimento consciencial. Ou seja beber, ou seja dar aquela fumadinha para dar aquela relaxada, ou seja tomar um chá de ayahuasca, qualquer coisa que dê um barato, é como se ele se desligasse um pouco da realidade, do físico, e fosse um pouquinho para o espiritual. Você já parou para pensar que o bêbado se sente mais leve, às vezes mais conectado, mais solto, né? O caso, ele foge, claro, muitos utilizam isso para fugir das dificuldades, para fugir dos problemas, para fingir que não está tudo bem. Estou falando no sentido mais filosófico da coisa, mais profundo, é que possa ter uma explicação lógica disso. Então, como o ser humano tem muito pouca resposta, nós não sabemos muito bem o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, o chá de ayahuasca, como qualquer outro tipo de relaxamento físico para o alcance espiritual, ele se torna uma necessidade, a gente não tem resposta de nada. Aí de repente você está ali solto, você sente uma paz, você sente uma coisa boa, você relaxa, você entra em contato com o seu lado espiritual, ainda mais num ambiente preparado, protegido, no caso, em que existiu também uma indução psicológica muito grande para você se sentir bem.
tudo isso leva a um que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma forma muito suave, muito simples, sem falar mal e questionando por dois lados. Acho que vale a pena a pesquisa, acho que vale a pena conhecer. Não tenho nada, tenho amigos que frequentam lá há anos, então assim é muito difícil dizer o que é certo e o que é errado. O fato é que todos nós estamos de aprendizado para um lado e para o outro, e aí a gente tem mania de falar, todos nós, o que é certo, o que é errado, quem é mais evoluído, quem é menor, o que é bom para um lado, o que é bom para o outro. Isso é relativo, talvez para o outro seja melhor ficar tomando um passe na Umbanda, ou dançando ali com os orixás no candomblé, é lindo. Talvez para o outro seja sentado fazendo espírito. Como eu estou aqui na praia, fazendo o meu faquezinho aqui, essa é a minha forma, cada um tem um jeito. E no fim das contas estamos todos caminhando para o mesmo lugar. Não sendo nada desequilibrado, nada extremo, nada que traga prejuízo à sua consciência, não é problema nenhum. Pelo contrário, é experiência adquirida. Mesmo os mais sofridos são experiências adquiridas, né? E eu pretendo ir lá. Saulo, beleza, cara? É só uma dúvida bem simples a respeito da câmera que você usa. Eu só queria saber a marca e saber se ela tem boa autonomia e alguma dica que você tenha pra dar, beleza? Beleza, eu vou fazer isso aqui. Eu botei de propósito isso aqui porque muita gente tá perguntando. Aí no meio desse faca aqui eu vou dar uma paradinha agora para vocês saberem que tipo de equipamento eu utilizo. Por que eu utilizo? Ó, eu utilizo uma GoPro, eu tenho a GoPro Hero 2 e a Hero 3. A Hero 3, ela foi uma doação do Douglas, que a gente estava gravando o vídeo Douglas Ribas, do meu lá. Eu quase não, eu uso ela mais para gravar. Na rua eu uso mais a GoPro, não sei se vocês conseguem ver a própria sombrinha ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu uso um bastão. Espera aí. O bastão da própria é original da GoPro, mas existe vários tipos de bastão, você não precisa comprar esse aqui, né? Eu uso esse bastão aqui que ele é todo dobrável e embaixo dele sai um negócio aqui também que um tripé, enfim, que eu acho legal, eu fico segurando assim, certo? Aqui da câmera. Eu uso esse microfone da Sony. Agora é que eu vou dizer qual é a marca dele aqui que eu me esqueci. É o SM CS3. Ele aqui no Brasil é muito caro. A galera rouba aqui no Brasil, na verdade. Pera aí. Ele é muito caro no Brasil. Eu trouxe dos Estados Unidos. Um eu comprei na época no eBay. Comprei 3 já, né? Um eu queimei, fazendo inveja com a galera no mar. Outro dia aqui em Acaú, me lasquei. Eu fui mergulhar no mar, meu irmão. Eu mergulhei com o microfone todo. Outro eu comprei agora nos Estados Unidos por $19. E aqui no Brasil tinha um camarada vendendo no Mercado Livre por 300. É um absurdo, né? $19 vai dar R$50 no máximo, com taxa do dólar 47, 45. E o cara tá querendo R$300 aqui. Se tivesse lucro, se ele vendesse a 100, já seria um lucro bem grande, né? O dobro, praticamente. Mas é assim que funcionam as coisas aqui no país. A câmera, a autonomia da bateria, eu consigo gravar facilmente um fac de 1 hora, se eu quiser. Eu tenho um kitzinho que vem várias, tenho 2, 3 baterias. E a Hero 2 que eu utilizo, ela tem, eu não atualizei o firmware dela, eu atualizei e voltei. Por sorte eu tinha feito backup, porque eu consigo gravar com uma qualidade boa e com o tamanho do arquivo relativamente bom. Quando eu termino de fazer, cada um tá dando mais ou menos uns 2 GB e pouco, 3 GB, eu compacto, vai para 1.7 GB, eu mando mais ou menos assim, 1280 por 720 para o YouTube. Que eu acho que já é suficiente. Não preciso gravar em Full HD, por exemplo, e nem em 4K. Por enquanto não, mais para frente eu vou começar a fazer, mas enquanto é desnecessário. Isso foi muito tempo de pesquisa, tem muitas câmeras melhores, certo? Para noite a GoPro não é boa, é melhor gravar, se você vai gravar de noite tem que ter uma boa iluminação, senão a qualidade fica ruim de qualquer câmera, mas especificamente a GoPro, pro sol ela é fantástica, como eu tô aqui, ó. Vou mostrar o sol para vocês de cá, você vê que o sol fica legal. Fica até bonito, eu sou feio, fica lindo com a GoPro, né? Menos, Saulo, menos, né? Mas no corpo astral eu sou lindo, tá?
Saiba disso, papai. Então é isso, são dicas. Eu gosto dessa câmera, eu utilizo ela. Acho que já gravei uns 250 fax com ela. A grande maioria dos fax eu gravei com ela, não, uns 200. Eu gravei com ela e nunca tive dor de cabeça, nunca me largou na mão. Já aconteceu de gravar algumas vezes, ela queimou o áudio externo dela, essa GoPro 2, mas o microfone funciona bem. E ela não funciona mais estéreo também, só tá mono, mas eu não uso. Né? Legal? Bom dia, Saulo. Meu nome é Selma, eu sou de Vitória, do Espírito Santo. E com o trabalho comigo mesma, eu me sinto cada vez mais só. Porém, os fax me fazem sentir que eu não estou tão sozinha e vendo que tem mais pessoas no caminho, me dá força para continuar. Muito obrigada pelo trabalho, um abraço. Legal, ela mandou uma informação pra gente aqui, um carinho. A Selma, obrigado. Você vê, Selma, às vezes me falta lucidez e falta pra maioria das pessoas de saberem o que elas podem ser e o quanto somos adormecidos nesse sentido. Você senta faz um negócio quietinho, calmo, fica tão legal, faz bem para as pessoas, faz bem para você. Faz uma pessoa mandar uma mensagem dessa tão bonitinha pra gente, dizendo que às vezes ela se sente só e como se o FAQ ajudasse. Na verdade não é o FAQ que lhe ajuda, é a forma, é o direcionamento das ideias que você mesmo observa. Eu sempre falo de uma frase de Sócrates que eu gosto bastante e para mim é um bordão onde eu passo, né? Nada aprenderam de mim senão o que já sabiam, e que são eles quem por si mesmos descobriram muitas coisas que já possuíam. Você possui isso, Selma, essa paz, essa tranquilidade é sua. O que acontece é que você, com os fax, acessa em você aquilo que você mesma tem. Um livro legal, sabe? Uma forma simples de enxergar a vida, uma música, assistir ou qualquer outra coisa que lhe faça deixar em paz, criar uma atmosfera. Chega em casa, liga um incensozinho, bota uma música calma no ambiente, sabe? Faz um negocinho legal, cria aquele clima. Isso tudo faz você se sentir em paz. Então, isso são atributos que você descobre. É muito legal quando você percebe que você consegue ajudar as pessoas em coisas muito simples como essa. Deixa eu ver aqui essa questão. Aí galera, muito fácil, hein? No dia 26... Ah, não. Ele tá querendo falar que no dia 26 era pra votar em alguém. Nem sei nem quem é. Alma cebosa, né? Essa eu não tinha ouvido, agora eu tô... Sem essa de política aqui, tá bom. Aqui não, né? Tá bom, velho. Tá bom desse negócio pesado. Vamos mais essa questão aqui, tá se aparecendo. Tem gente que manda tanta questão aqui, que agora, a partir de agora, eu já passei aqui. Quem fala é David Salvador, tô deixando a mensagem para deixar o feedback, né, do último esclarecimento da pergunta do rapaz sobre sair do corpo, como se concentrar. Nunca tinha conseguido sair conscientemente por vontade própria, né. Agradecido aí, só para dar o feedback, funcionou em mim. FOI, fui. Esse FOI, fui, ele só foi uma mensagenzinha, um carinho também de uma pessoa aqui. Esse FOI fui foi uma coisa que eu comecei a falar sem querer e pegou. De vez em quando os caras falam, pai, eu não entendo, não é FOI, não é FOI fui, por que você fala FOI? Somente para ser torto, né? Bom dia, Saulo. Meu nome é Leon, eu sou aqui de São Paulo. Eu tenho uma dúvida, ela é a seguinte: minha casa era muito bagunçada assim, e eu conseguia realizar direto assim, projeção astral. Na maioria dos casos foi semi-consciente. E assim não durava muito, coisa de 2 minutos, parecia, depois eu não lembrava de mais nada. Aí minha mãe voltou pra cá, meio que deu uma geral na casa, se arrumou tudo, e agora não acontece mais projeção astral. Aí minha dúvida é a seguinte: se isso teve alguma interferência, ou se é só comigo mesmo, momento que eu estou passando. Obrigado, grande abraço aí pra você. Normalmente ele fala o seguinte, que ele tinha projeção. A casa dele era bagunçada, era uma baderna, mas ele tinha projeção. A mãe dele resolveu arrumar a cadeira e não tem mais. Normalmente é o contrário que acontece. A casa tá uma bagunça, o cara arruma. Na verdade, você mexe a energia da casa, já é suficiente para você ter projeção. O que pode ter acontecido é que ela pode ter colocado um móvel em algum lugar que esteja incomodando energeticamente. Ou pode ser um processo psicológico. Você está no recesso projetivo e fez a ligação em sua mãe. A sua mãe foi muito bem arrumar a sua casa, seu bagunceiro. Tá parecendo comigo, rapaz? Toma vergonha nessa cara, seu safado, esse cara sem vergonha, Saulo.
falando pra mim mesmo isso. Pois, só uma cebola, miséria. Eu sou exatamente bagunçado, velho. Não tanto, é porque é o seguinte, envolve computador, envolve o GVA, que é um monte de fio, de cabo de câmera e tudo mais, de música, meu irmão. Aí vem teclado, mesa de som, placa de som, e todo que você imaginar de fios que mantém essas coisas todas. É uma bagunça, né? Isso no trabalho também. O pessoal fala, Saulo, que outro fio é esse aqui, rapaz? Isso é tecnologia. Por que é tanto fio? Quando eu era pequeno eu perdi um parafuso, bicho, aí ficou assim. Né? Claro que eu sou organizadinho dentro da medida do possível, mas eu sou super simples nesse quesito também. Tenho projeção na bagunça, na arrumação, e o fato é que algumas coisas que as pessoas mexem, principalmente pode ter mexido na energia do ambiente também, né? Existe uma lógica no ambiente também, viu? Existe uma lógica aí na questão da organização da casa, mesmo na bagunçada, talvez você tivesse essas coisas no lugar certo, né? Sei lá, mas eu acho que no fim das contas aí foi mais psicológico, mais um recesso produtivo mesmo. Vamos lá. Oi, Saulo, aqui é o Júlio que tá falando, te acompanho faz um tempinho, e eu tenho uma dúvida sobre profetas de religião, aqueles que têm visão estática, arrebatamento de sentidos, ou experiência fora do corpo, por exemplo, Ellen White, adventista, Joseph Smith, Mormons, Edgar Cayce, que acessava o inconsciente coletivo enquanto dormia, Samael Aun-Weor da gnose e outros, do hinduísmo e outras religiões. Minha pergunta é, por que suas experiências são por eles mesmos colocadas como verdade única em suas religiões? Pode existir enganação de espírito nisso tudo ou tem a ver com o afunilamento de informações pelo cérebro? Valeu, obrigado. As duas coisas, né? Você vê, o próprio islamismo foi assim, né? A pessoa foi até certo lugar, encontrou com um anjo Gabriel, acho que uma coisa dessa, né? Foi o profeta Maomé, né? E que passou aí todas as informações numa caverna, coisa parecida, e tinha que ser lá, né? Moisés foi parecido, Moisés subiu a montanha, ouviu de Deus e desceu. O outro sai do corpo, vai para tal lugar, tem certa informação e achou. Então existe sim eu acho que é o seguinte, existiu sim de alguma forma um contato espiritual com essas pessoas. Algo chegou para ela e falou. Naturalmente, os seres humanos distorcem as informações e passam para suas próprias visões, criando assim as regras. E, por exemplo, Moisés recebeu a informação? Tá, vamos dizer que sim. Mas você concorda comigo que as informações dele foi para parar, a galera tava muito bagunçada lá? Ó, não traia, não mate, sei lá, não roube, não... Foi tudo muito ligado ao que estava acontecendo naquela época. Então, foi talvez uma forma de induzir também as pessoas a manterem um controle por causa da divindade. Quer dizer, não fui eu, viu? Olhem, quando você quer ter voz e não consegue, você inventa alguma coisa. Por exemplo, eu tô aqui agora, ó, falo, rapaz, não faça isso. Aí você tá. Aí, de repente, você tá fazendo uma coisa errada, eu falo assim, ó, acabei incorporando assim, ó, rapaz, ó, Mizifim, por favor, tome cuidado. Você vai ficar impressionadíssimo sabendo que foi um preto velho que incorporou em mim, veio especificamente ali para lhe dar um conselho. Aquilo toca a pessoa, então existe um processo de indução muito forte sobre a divindade. Rapaz, tô sentado aqui, tá ruim, deixa eu arrumar. Sobre a divindade e sim, uma manipulação, com certeza, eu acho que somos manipulados, existe muita manipulação. A utilização desse tipo de informação, inclusive muitos médiuns que não são médiuns ou até são, mas embaralharam tudo no seu animismo. Muitos livros psicografados nada mais são do que livros anímicos, livros egóicos, às vezes utilizados entre 10% ou 15% somente de mediunidade, o resto foi tudo informação da cabeça da própria pessoa. O ego, a necessidade de aparecer é uma coisa muito complicada, a necessidade de manipular, de ser ouvido, de ter atenção, de estar no meio das pessoas como certo naquela coisa. Isso foi o que moveu as religiões. Sabe por que move as religiões e as massas? Porque nós somos cegos. Eu sou cego, você é cego. Que porra eu tô fazendo aqui no planeta? Não sei o que você tá fazendo aí. O que você nasceu? Ah, não sei. Por que tem 1 bilhão de religião no mundo? Um para cada ser humano praticamente. Por quê? Porque nós somos sedentos de alguma coisa. Nós não temos controle da morte, não temos controle de se agora vou morrer, se vamos ficar doente. Aí não tem controle de nada. Eu não sei se eu vou cair aqui, se eu vou chegar ali, não sei. Aí o que aconteceu? Nesse aspecto, as pessoas vêm, não conseguem. Você nunca vai ouvir o Saulo lhe falar alguma coisa. Saulo é ser humano, mas a divindade você vai ouvir. Principalmente se eu lhe contar algumas histórias mágicas, como eu ando na água. Eu não estou falando que isso é mentira, hein? Estou comentando. Como eu tenho poder sobre algumas coisas, poder de cura. Isso me faz divino.
Isso faz com que você tenha que me respeitar, pô. Eu falei com o Gabriel, não foi qualquer um, né? Eu tive fora do corpo com o Ramatiz. Eu psicografei o livro de André Luiz. Então, eu tenho como mentor o Emmanuel. Aí o Emmanuel chega pra mim e fala, ó, Saulo, pô, você vai me dar uma... Por isso que eu falo sempre, e acho muito bom a proximidade dos mentores em relação a mim, lá longe. Eu não sei nome, não sei quem é, dificilmente aparece, tem um índio ou outro aí que diz o nome aí, mas não falam, não tem esse negócio de eu tô aqui, eu sou eu. Prefiro assim, porque eu não preciso de... Eles também não precisam. De gurolatria, de transformação. Eu acho que ninguém precisa, mas a necessidade vai da carência, né? Então, como você abre um caminho, você acaba aceitando. Não, pelo amor de Deus, o cara, né, ele recebe o Dr. Fritz. Então, a gente tem que levar em consideração de forma muito clara isso aí na vida da gente. Porque, Saulo, tem gente que manipula? Tem. Tem gente que se manipula. Tem gente que fica dentro desse parâmetro que eu vou falar. O pior mentiroso é aquele que acredita em suas próprias mentiras. A pessoa acredita friamente em suas próprias invenções. Ela acredita naquilo que criou. E claro, ela transmite para os outros uma certeza absoluta, né? Para ser logo um pleonasmo aqui, daquilo que passa. Como é que não vai justificar os outros? Aí você fala, realmente, mas é difícil, você não consegue conversar. As pessoas vão inclusive se ofender com você se você tentar mostrar para elas que elas podem estar erradas. Então deixa que cada um siga seu caminho. E eu concordo com você. Eu acho sim que teve muito caso desse aí, você ensinou isso, e tem razão, de manipulação, de invenção, de distorção, certo? Galera, eu vou ficando por aqui no FAQ aqui, em caô, 45 minutos de FAQ tá bom já, né? Abração pra vocês, muita paz, muita luz, FOI. Fui!